Qual a impressão que passa para o povo? A impressão de que ela estava junto com eles, que eles também eram adivinhadores. E aí isso ia desqualificar a eles como homens de Deus. Eles iam ficar conhecidos como adivinhadores, prognosticadores como ela. Então o que o diabo fez? Ele fez algo para poder desqualificar os apóstolos, desqualificar Paulo e Silas, para que ele fosse confundido como um prognosticador como ela, como uma pitonisa como ela, como uma adivinhadora como ela. Ou seja, estavam andando junto, gritando junto, todo mundo junto, né? O que as pessoas vão dizer? Ah, eles são mais um, tá com ela. É mais um igual a ela. Isso ia desqualificar a pregação deles, ia desqualificar tudo que eles falassem. E aí Paulo, pelo discernimento do Espírito, ele entende que aquilo ali é um espírito maligno. O que ele faz? Ele expulsa, ele liberta aquela moça. E ela é liberta das garras do maligno. Bom, ela era uma escrava, a gente já falou sobre isso. Ela dava muito lucro aos seus senhores. E essa libertação causou muita chateação nos seus algozes, das pessoas que estavam sobre a vida dela. E aí eles entregam Paulo e Silas para serem atormentados, para serem presos, para receberem açoites. E às vezes quando você faz a obra do Senhor, você vai receber também açoites, não de vara realmente, mas as pessoas não vão aceitar o que você fala, vão reclamar, não vão aceitar o teu testemunho no teu trabalho, quando você faz algo certo, e algo que vai contra aquilo que eles acreditam, vai contra aquilo que eles estão fazendo. Então isso, o cristão passa por isso. E eles estavam ali sabendo que eles passariam por aquilo, sabendo que era a vontade do Senhor, né? Não é como hoje em dia, parem de sofrer, não. O cristão, ele sofre. No mundo tereis tribulações, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para mim e para você. Então eles passaram por essa situação de estar ali presos, porque eles libertaram aquela jovem. Aquela jovem foi liberta do espírito maligno. Eles foram açoitados. E interessante que sempre é o dinheiro, né? Eu falei isso anteriormente. Eles foram... ninguém ficou alegre porque aquela mulher foi liberta dos demônios, porque ela teve uma libertação. Pelo contrário, ficaram chateados porque perderam dinheiro. Não ganhariam mais dinheiro. Era igual lá em Gadara. Quando aquele homem que ficava nas correntes ali, acorrentado, preso, ele foi liberto dos demônios, os demônios pediram para ir para os porcos se precipitaram na água, e aí os demônios ficaram nos ares, aqueles porcos morreram, e aqueles porqueiros, donos dos porcos, ficaram indignados. Por quê? Porque perderam seu lucro. Estavam nem aí, esse homem foi liberto. Eles ficaram chateados e mandaram Jesus embora. Então, assim como Paulo e Silas também foram presos, porque esses homens aqui perderam o lucro dessa pitonisa aqui de Filipos, os porqueiros também lá em Gadara ficaram muito chateados e mandaram Jesus embora, porque perderam o lucro. Então, sempre tem a fama, o dinheiro, o reconhecimento, a coisa por trás, sabe? Sempre tem uma coisa assim para a pessoa estar ganhando dinheiro. E isso aí é engano do diabo, sem engano do maligno. Então, quando esses falsos profetas, falsos mestres, que são usados pelo diabo, são desmascarados, eles ficam muito chateados. Eles ficam muito chateados com quem os desmascara. E o espírito maligno, ele age para enganar as pessoas. E por isso há a necessidade do dom de discernimento de espírito. Porque existem coisas que você não consegue discernir naturalmente. Existem coisas assim, que a gente lê a palavra, a gente conhece a palavra, e aí através da palavra de Deus, a gente consegue entender aquilo ali não é de Deus, não. Mas tem coisas como essa mulher, ela estava elogiando a eles, não tinha como pela palavra, mesmo que eles tinham o Antigo Testamento só, eles discernirem se aquilo ali era certo ou errado. Porque estavam elogiando, mas aí o discernimento de espírito trouxe. Agora, existem coisas que, pela maneira natural, a gente consegue discernir e entender. Oh, isso não é de Deus. Porque Deus, ele não age dessa forma. Mas tem certo tipo de coisa que a gente tem que ter um discernimento espiritual para poder estar entendendo o que está acontecendo.
Uma ilustração que eu queria fazer também, tem um amigo meu que ele é pastor, e ele já foi diácono na Assembleia de Deus de Campo Grande, do pastor Daniel Malafaia. E ele, há muitos anos atrás, ele estava me contando que eles têm o costume de ficar um diácono no púlpito. Um diácono ali no púlpito, na Assembleia de Deus tem esse costume para servir o pastor, para poder estar ali próximo ali para qualquer coisa. E ele fica com os olhos abertos. Ele era esse diácono dessa noite. E foi pregar um pastor da igreja batista, lá na igreja deles. E o que acontece? Teve um mover muito grande do Espírito Santo naquela igreja. O pessoal falando em línguas em mistério, profetizando, foi uma coisa linda, maravilhosa. E tinha uma mulher lá atrás, que ela era muito conhecida da igreja, porque ela sempre profetizava, ela entregava um monte de coisa para as pessoas, orava, falava em mistério. Era uma mulher muito conhecida da igreja, por isso, por ser uma profetisa. E aí esse amigo meu, que hoje ele é pastor, ele falou que aquele pastor da igreja estava sentado no púlpito, ele se levantou e foi andando. Aí ele falou assim, e ele vai embora. Ele pensou, né, com ele, consigo mesmo. Ele vai embora, ele está chateado com o que está acontecendo com esse mover aqui. Ele é da igreja batista. Falou que ele foi, e ele ficou olhando para ele. Ele desceu as escadas, foi lá atrás. Quando chegou lá atrás, ele botou a mão na cabeça daquela mulher que estava falando em línguas, né? Era mistério, falando em línguas. Não era nem línguas estranhas, eram umas línguas. Botou a mão na cabeça dela e sai dela. Pum! A mulher caiu no chão endemoniada. Ele começou a repreender e viu alguns obreiros. E aquela mulher foi liberta. Quando aquela mulher foi liberta, o pastor voltou para o púlpito, sentou. E aí pregou a palavra na hora que teve a oportunidade. No final da palavra teve o mover do Espírito Santo maravilhoso naquela igreja. Ou seja, aquela mulher lá atrás era um espírito maligno. Estava falando em línguas, profetizava, fazia um monte de coisa que aparentemente só com discernimento de espírito que a pessoa poderia ver isso. E nem o pastor da igreja tinha visto isso ainda. E aquele visitante, o pastor visitante, ele percebeu isso e aquela mulher foi liberta. Então, para a gente poder estar concluindo essa aula aqui, para não ficar muito longa, que já está até um pouco mais longa do que a gente faz, a gente geralmente faz uma aula de meia hora. O que acontece? A gente já falou sobre esse texto, que Satanás se transfigura em anjo de luz, que é o 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 14. E não ignoramos os seus ardis. Também fala em 2 Coríntios 2, 11. Ou seja, a gente tem que ter o dom de discernimento de espírito. Pedir esse dom ao Senhor a cada dia. Senhor, me dá o discernimento de tudo o que acontece ao meu redor. Não só aí na igreja, não. A gente falou de igreja, mas a gente tem que ter o discernimento de espírito do que acontece na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso trabalho. Sabe, em todo lugar pedir discernimento de espírito ao Senhor, que Ele nos dá. Sabe, se você pedir com o coração aberto, o Senhor Ele vai te dar. Não se você pedir para poder estar se vangloriando ou envergonhando alguém, não. Porque às vezes o Senhor também te mostra coisas, eu já tive experiências do Senhor me mostrar coisas e o Senhor fala assim, não fala nada. Não fala nada. Que você vê aquilo e... Já tive experiências também de estar dirigindo alguns cultos em lares em que eu vi uma manifestação em que eu achava estranha aquela manifestação e o Senhor falar comigo, sou eu que estou agindo. Sou eu. E é aquilo dá uma paz no seu coração. Sabe? Porque quando você está à frente do trabalho, Deus ele te capacita. O dirigente, o pastor, seja lá quem for o líder, quando você está à frente de um trabalho que o Senhor te chamou, que o próprio Senhor te chamou, ele te capacita para estar ali à frente. E você, com a capacitação do Espírito Santo, você consegue discernir as coisas. Discernir o que é espiritual, o que é natural, o que é meninice, às vezes é criancice. Às vezes não é nem demônio, às vezes é meninice, é criancice. Você consegue discernir. Mas Deus ele não envergonha ninguém. E aí ele fala, ó, sou eu. E quando é o momento realmente, eu não vou ficar aqui contando experiências pessoais que são muitas, quando é o momento também de libertar uma pessoa, ele fala para você ir lá e você olha, aquela pessoa é liberta. Então, para a gente concluir, peçamos isso ao Senhor, que Ele nos dê um discernimento espiritual a cada dia. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos em nome de Jesus.